Primeiro livro de Samuel, no capítulo número 26, nós vamos ler do verso 17 até o verso 21. Primeiro Samuel, capítulo 26, do verso 17 até o verso número 21. A palavra de Deus diz assim: Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errando excessivamente. Amém. Vamos orar. Pai, ouvimos a tua palavra e agora queremos entendimento daquilo que foi deixado para nós, da tua palavra. Queremos entender, queremos aplicar o conhecimento dela à nossa vida, queremos que ela nos dê lições de vida, de comportamento, e para isso abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz nesse lugar, que é o que nós queremos e precisamos. Nenhum de nós veio aqui ouvir as doutrinas dos homens, as filosofias do mundo. Viemos ouvir a tua voz, Senhor, falando ao nosso coração e mudando a nossa vida, pois só a tua palavra, que é a verdade, tem o poder de libertar do erro, do engano, corrigir o rumo, e é o que tanto precisamos. E mais uma vez te pedimos, fala ao nosso coração. E usa, Senhor, a minha vida, por tua graça e misericórdia, dá-me da unção do teu Espírito, para que eu seja capacitado a ministrar a tua palavra e que ela chegue aos nossos corações. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está um episódio na vida de Saul, primeiro rei de Israel, um homem que foi ungido pelo Senhor, não é? Embora não fosse o desejo expresso de Deus que Israel tivesse um rei, houve aprovação do Senhor. E ele foi então ungido por Deus para essa função, e assim iniciou Saul o seu reinado, na presença do Senhor, com a aprovação de Deus. Mas ao longo da vida de Saul, nós vemos pela Bíblia que ele foi um homem de altos e baixos. Um homem que um dia estava bem, fiel, temente, e já no outro dia ignorava os preceitos de Deus, ignorava a sua palavra. Então não houve na vida de Saul, em nenhum momento, uma constância, não é? Uma permanência nos princípios do Senhor. Ele não se manteve dentro da vontade de Deus por muito tempo, porque sempre ele confrontava as decisões de Deus. Ele era um homem que questionava a decisão de Deus. Era um homem que questionava a vontade de Deus, que não entendia, que resistia a essa vontade, que achava que não era bem assim, que ele podia fazer diferente. Era assim a característica desse homem chamado Saul. E isso, irmãos, tem uma lição muito grande para nós, porque eu creio que muitos de nós, ainda hoje, caímos no mesmo erro de Saul, de se opor à vontade de Deus, ou então de questionar a vontade de Deus. Como pode Deus ter esta vontade? Como pode Deus determinar isto? Como isto pode fazer parte da vontade de Deus?
É o que muitos de nós acabam fazendo em determinados momentos da vida. Então, olhar para a vida de Saul e aprender com alguns princípios, né, que vamos expor aqui, creio ser de muita importância para que a gente não cometa os mesmos erros. Porque se você for olhar para a Bíblia, o final de Saul foi muito ruim. Embora o seu início tenha sido muito abençoado, com a escolha, com a aprovação de Deus, o final da sua jornada foi algo muito triste da gente ver, não é? Então eu creio que esses exemplos podem mostrar para nós um caminho diferente. Pode nos servir de alerta para que a gente não caia, não incorra nos mesmos erros e pecados. Interessante ver nesse texto que eu li aqui, Saul estava nesse momento perseguindo a Davi, querendo matá-lo, né, porque ele invejava Davi. Ele sabia que já o seu reino seria entregue a Davi. Então, isso provocava nele um ódio, né, um ressentimento, e ele queria matar Davi. E esse texto que a gente leu mostra um desses episódios em que ele quer matar Davi, mas aqui é surpreendido por uma atitude de Davi, que tem a oportunidade de reverter isso, mas não o faz, respeita a vida de Saul. E aqui a gente vê no versículo 21 algo muito interessante, porque a Bíblia diz assim, no verso 21, então disse Saul, pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Olha para esse texto junto comigo. O que é isso que Saul está fazendo aqui? Ele está fazendo uma confissão, é ou não é? Ele começa o texto dizendo, pequei. O que é isso? Está confessando o seu erro, está confessando o seu mau procedimento, seu intento do coração, está confessando que ele não estava fazendo algo correto. E ele afirma, pequei, sim, eu pequei diante de Deus, pequei, fiz o que era ruim. E aí depois ele diz, meu filho Davi, não vou fazer mal a você de novo, porque hoje você poupou a minha vida. E aí ele diz, eu tenho procedido como louco e errado excessivamente. Aí você vê um texto desse, você diz assim, poxa, que bom, Saul vai se converter. Porque ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o erro, ele diz, eu tenho errado demais, eu tenho agido como louco. Isso é bem próprio do que ele está fazendo, agindo como louco. Porque, irmãos, qualquer um que se opõe à vontade de Deus, eu acho que é meio doido, é ou não é? Qualquer pessoa que resiste à vontade de Deus, está agindo como louco. E Saul, ele confessa isso. Só que é uma confissão que não muda a sua vida. Então veja, não é a confissão o determinante, embora seja importante, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é isso que está escrito na palavra? Então a confissão, a admissão da culpa é algo importante, mas por si só, ela não significa que houve uma mudança. Ou seja, é possível a gente confessar da boca para fora. É possível a gente admitir o erro e não mudar. É possível a gente até chorar, dizendo, errei, tenho agido como louco, fazer um drama danado, e não mudar a atitude, não mudar as respostas, não é? Não mudar a maneira de agir, a maneira de pensar. E exatamente foi isso que aconteceu com Saul. E aí eu começo esse texto lembrando isso, porque às vezes é essa a nossa atitude. A nossa atitude também de confessar, mas de não mudar de vida. Há pessoas que são assim, logo confessam o seu erro, mas não mudam a sua atitude. São até capazes de admitir que agiram errado, mas continuam agindo errado, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Ou seja, essa confissão não promove nenhuma transformação na sua vida. Então, o pecado, ele pode ser visto de um modo muito mais amplo nas atitudes que nós tomamos, e não apenas nas palavras que nós dizemos.
Então Saul faz essa confissão, mas ele não muda absolutamente nada na sua vida. E Saul, através dos seus atos, dos futuros atos, ele continua perseguindo Davi, apesar de falar tudo isso aqui, ele continua errando diante de Deus, ele continua indo de mal a pior, apesar dessa confissão. E nós também pecamos, não só pelas nossas palavras, mas muito mais pelas nossas atitudes, pelas coisas que fazemos, não é? Pelas promessas não cumpridas, pelas palavras não honradas, como Saul. Não, pode ficar tranquilo, nunca mais vou atacar você, porque você poupou a minha vida. E logo depois, lá está ele querendo matar Davi mais uma vez. Então, há muitas coisas que nós precisamos refletir. O que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? O que temos feito com o investimento que Deus fez em nós? Porque pensa bem, Saul é um investimento de Deus. Ele o aprovou como rei. Ele o ungiu como rei. E o que ele faz com a unção que ele recebeu? O que ele faz com o investimento que ele recebeu? Então, irmãos, quando nós usamos mal algo que nos foi dado por Deus, isso também é pecado. Pecado não é só o que a gente faz contra os outros ou contra nós mesmos, mas quando nos opomos à vontade de Deus, quando usamos mal aquilo que Deus nos dá, isso também é uma falha que precisa ser tratada. Veja, Saul usou mal a unção que ele recebeu. E como ele confessa aqui no verso 21, estava agindo como louco, errando constantemente, errando excessivamente, excesso de erros na vida dele. Alguém diria, errar é humano. Mas o mesmo ditado popular diz também que persistir no erro é o que, irmãos? É burrice, né? Saul foi burro, Saul agiu como um louco. Ninguém está livre de errar, mas continuar errando, mas insistir no erro é a pior das alternativas para nós. Então, Saul é o exemplo de alguém que recebe de Deus, mas usa mal aquilo que recebeu. De alguém que é honrado por Deus, mas usa mal a honra que lhe foi dada e aplica muito mal isso na sua vida e age como louco e começa a errar excessivamente, como ele mesmo diz. Então, por causa disso, eu quero mostrar para você aqui, usando a Bíblia, alguns desses erros loucos de Saul, para que a gente se confronte com eles e pense assim, até que ponto eu também estou errando dessa maneira? Até que ponto eu posso me assemelhar a Saul nessas suas loucuras? Será que nós estamos cometendo algumas loucuras? Vamos ler alguns pontos. 1 Samuel, capítulo 9, abra aí a sua Bíblia, no versículo número 2. A Bíblia fala aqui do início da vida de Saul e faz uma descrição dele, dizendo assim, tinha ele um filho cujo nome era Saul. Olha o que a Bíblia diz, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Veja, um jovem bonito, alto, forte, saudável, um tipão, né, irmãos? Vamos falar aqui no português, claro. Aquele genro que você gostaria de ter, né? Um jovem cheio de qualidades, cheio de predicados físicos, né? Sobressaía, ou seja, a Bíblia diz que ele era um cara que chamava atenção. Chegava, todo mundo notava, pela sua postura, pela sua beleza, não é? E além disso, é abençoado por Deus. Veja, junta a fome com a vontade de comer, né? Porque abençoado podia ser feio, mas ele, além de abençoado, é bonito. Olha só que coisa maravilhosa, né? Abençoado e bonito. Então, está tudo pronto aqui para Saul ser um homem de muito sucesso. Mas ele não usa bem essas qualidades, esses atributos físicos, nem espirituais, que ele recebeu de Deus. E aqui é que nós precisamos refletir, porque muitos de nós ainda usamos mal aquilo que Deus nos deu. Ainda usamos mal as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, os atributos, os dons, os talentos que recebemos de Deus.
Quantos de nós enterramos os nossos talentos, como Jesus tanto criticou, né? Temos dons, temos coisas boas, predicados na nossa vida, assim como Saul, mas de repente não usamos ou simplesmente usamos mal. E usar mal ou não usar é a mesma coisa, irmãos. Não usar ou usar mal, o efeito é o mesmo, não tem diferença. Se você não usa ou se você usa mal. Tem gente que diz assim, bom, é igual aquele cara da parábola, né? Eu escondi o talento aqui, guardei, está aqui, está todinho para o Senhor. Eu não usei, né? Mas também está aqui guardadinho. É a mesma coisa. Não usar ou usar de forma errada, o resultado é o mesmo. E Jesus trouxe naquela palavra a punição para esse que agiu dessa forma, não é? Então, Deus, sempre que nos dá algo, Ele tem um propósito. Se você se acha uma pessoa abençoada por Deus, saiba que Deus tem um propósito na sua vida. Se você olha para você e diz, Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem me dado. Quantas coisas boas estão sobre a minha vida. Se você olha no espelho e se acha bonito, isso acontece com alguém aqui? Você se olha no espelho e fala, pô, até que eu sou um cara pintoso, até que eu sou uma mulher. Você faz isso? Saiba que isso é dom de Deus também. Ele investiu em você. Você é um privilegiado. Você recebeu algo a mais do que as outras pessoas. E isso será cobrado de você. É uma bênção? É uma bênção. Mas isso tem um custo também. E é importante que a gente entenda esse custo. Porque sempre que Deus nos dá algo, seja ele espiritual, natural, carnal, não importa. Há um preço a ser pago, há um propósito, né? Então, aquilo que eu tenho feito da minha vida, dos meus recursos, dos meus talentos, eu devo satisfação a Deus. E um exemplo disso é a vida de Saul, que tanto recebeu e deixou tudo escapar por entre seus dedos. Saul usou a sua beleza, usou a sua força, usou a sua unção para ir contra a vontade de Deus, para se opor a Deus. Isso me lembra Satanás, que também era um anjo bonito, um anjo de luz, né? Me lembra aquele que tinha talentos dados por Deus, mas que se opõe a Deus, que se coloca como adversário, ignorando todos os predicados que ele tinha também. Então Saul usa a sua força, a sua beleza, para perseguir quem era fiel. E aí a gente chega no capítulo 26, aonde nós lemos no início, e vamos ler o verso 1 e 2. Diz assim, vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram, não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte a Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Ou seja, ele usa o seu poder, ele usa o seu exército, ele usa a sua força, ele usa a sua beleza, ele usa tudo que Deus deu a ele para ir contra alguém que Deus ungiu. Para ir contra alguém que estava no propósito de Deus. Então, amados, esse é um grande exemplo de como usar mal os recursos que Deus nos deu. O que adianta usar o melhor que nós temos para ir contra os propósitos de Deus? O que adianta nos municiar das melhores condições que Deus nos deu para afrontar a vontade de Deus? E é isso que marcou a vida de Saul, a ponto dele ser depois rejeitado por Deus por causa disso. Então ele foi louco, sim. Foi louco, como ele disse a Davi, louco por esta e por tantas outras atitudes impensadas. Vai comigo agora em 1 Samuel capítulo 15. Aqui nós vemos os indícios da loucura de Saul. 1 Samuel capítulo 15, verso 1 ao 3, diz assim, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver,
e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Uma ordem difícil dada por Deus, mas é uma ordem de Deus, é um desígnio do Senhor, e ele foi ungido rei, como Samuel está dizendo aqui para ele, e logo depois vem a ordem, vem um mandato que Deus dá a ele. Os amalequitas eram inimigos eternos de Israel desde a época do deserto, como Samuel lembra aqui a Saul. E essa ordem veio da parte de Deus por uma razão. Leia comigo Êxodo capítulo 17, lá no início da caminhada do povo no deserto. Olha o que aconteceu. Êxodo 17, do verso 11 ao verso 16, diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então aqui os amalequitas lutando contra Israel no deserto. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Lá atrás, muitos anos antes, isso aconteceu. E Deus disse: vou riscar esse povo da face da terra. E aí não adianta a gente hoje, moderninho, ficar dizendo, discutindo, mas mandou matar todo mundo, até as crianças. Quando você não gostou, vai lá e conversa com Deus se você um dia chegar no céu, tá? Porque eu acho que pensando assim, você nem chega lá. Mas se um dia, por acaso, chegar, né, sei lá, Deus é misericordioso, aí você pergunta: Senhor, por que mandou fazer isso? Porque mandou. Porque esse povo era maligno. Porque esse povo se opôs ao plano de Deus da conquista de Canaã. E aí Deus, então, agora, através de Saul, iria executar aquilo que prometeu lá atrás e deixou a ordem com Saul para que isso fosse realizado. Como nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 15, a ordem é expressa, a ordem é bem clara, não cabe discussão, não cabe argumentação, a ordem é para ser obedecida. Mas Saul não obedeceu. Olha o que diz 1 Samuel 15, versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Agora eu pergunto, ele obedeceu ou ele não obedeceu? Ele fez quase tudo, ele obedeceu 98%. Ele só não matou o rei e ele só não matou os melhores animais que estavam ali. Mas a ordem era uma exterminação completa. E muita gente hoje tem feito a mesma coisa. De outra forma, com outra proporção, em outro sentido, a gente tem mantido Agag vivo dentro de casa e dentro do nosso coração. Deus mandou eliminar, mas nós estamos preservando. Deus mandou tirar isso da nossa vida, mas nós estamos guardando. Estamos guardando Agag, estamos guardando os animaizinhos, estamos guardando esses amuletos que ainda fazem parte da nossa vida. Então, queridos, isso é tão ruim quanto Saul fez. É desobediência. Deus deu uma ordem, a ordem era clara, e desobedecer a Deus é loucura. Não é loucura fazer o que Deus mandou, mas desobedecer sim, isso é loucura. E aqui Saul agiu como um louco.
E isso fica para nós como lição. Muitas vezes Deus fala com a gente na palavra, fala na pregação, fala por alguma situação. Olha, você tem que tirar isso da sua vida. Olha, você tem que eliminar isso da sua vida. E a gente elimina 98%, mas guarda um agagzinho lá no armário. Guarda ainda uma coisinha que a gente não se permite tocar. Então ainda guarda alguma coisa que não combina com a presença de Deus. Deus manda, de repente, você se afastar de uma amizade que não colabora em nada para a sua vida, mas você insiste em manter aquela amizade. Você insiste em manter aquele relacionamento que te afasta, que te joga para baixo, mas você não faz. Você preserva ele, assim como Saul preservou a Agag. Então há práticas e amizades que não combinam com a presença de Deus e que precisam ser exterminadas, em que não há desculpa, não há meio termo, é tudo ou nada. Mas a gente como Saul, pelas loucuras que a gente comete também, tem as boas desculpas. Saul fez o que era errado, mas ao ser confrontado, ele tem logo uma boa desculpa. Voltando ao texto, no versículo 13, ele começa a sua desculpa. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. E aí o que ele diz para Samuel? Executei as palavras do Senhor. Que mentiroso, né, irmãos? Olha, Samuel, fica tranquilo. Aliás, quando alguém me diz fica tranquilo, eu já fico nervoso. Sabia? Não sei se com você é a mesma coisa. Fica tranquilo, eu já começo a me preocupar. E ele diz assim para Samuel: olha, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Fiz aquilo que Deus mandou. Então disse Samuel: é mesmo, é? Mas que barulhinho é esse que eu escuto aí de ovelhas nos meus ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Mu. As ovelhinhas gritando aí, saltitando. Será que eu estou ouvindo alguma coisa estranha aí? O que é isso? Aí Saul responde assim: bom, de Amaleque os trouxeram. Porque quem? O povo. Não, a culpa é do povo. Mas vem cá, quem é o rei do povo? Ah, o rei sou eu, mas o povo, sabe como é que é? O povo é fogo, né? O povo é um problema. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, mas tem um bom motivo: é para sacrificar ao Senhor. Como é que eu vou sacrificar ao Senhor aquilo que não é meu? Pensa nisso. É fácil, né? Olha, irmão, hoje eu vou dar uma oferta. Dá um dinheiro aí para o pastor para eu dar uma oferta. Hoje eu vou entregar o dízimo, mas fulano, me dá aí o seu aí que eu vou entregar como se fosse meu. Que negócio é esse de pegar bois e ovelhas e sacrificar? Porque eu estou querendo santificar a minha mentira. Eu estou querendo santificar o meu erro. Às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente não dá essas desculpinhas. Aquela famosa frase: eu tenho uma inveja santa. Você já falou isso? Não existe inveja santa. Ela é sempre maligna. Ah, uma mentirinha santa. Também não existe. Ela vem sempre do diabo. Então não tem negócio, não tem desculpa. Mas o que ele fala aqui é isso: o povo quis, mas era por um bom motivo, é para sacrificar ao Senhor. E o resto a gente fez, a gente destruiu tudo. Mas isso aqui a gente manteve. Isso é uma desculpa. Versículo 19 continua dizendo também: porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo, mais uma vez o povo, tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele continua insistindo que não fez nada de errado. Ele continua insistindo que está tudo bem. Isso às vezes acontece com a gente.
Nós somos confrontados pela palavra, nós somos confrontados por Deus, mas a gente não admite, a gente continua insistindo que não há erro nenhum, que estamos fazendo tudo direitinho, que está tudo certo e que a nossa consciência não nos acusa, e isso é o pior de tudo, que isso é a cauterização da consciência, como diz a Bíblia. E essa sim é uma atitude de louco. Saul aqui está agindo como louco, insistindo. Errar é humano, insistir no erro é burrice. E ele está insistindo que ele não está errado, ele está insistindo que ele está certo, que as coisas não são bem assim, que a palavra de Deus não é bem assim, que as coisas podem ser diferentes, que eu posso interpretar diferente a Bíblia, que isso então conforta o meu coração, eu não sou tão errado assim. É isso que ele está fazendo aqui nesse momento. Só que a Bíblia traz aqui uns versículos que são especiais para isso. Veja o verso 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O que ele está dizendo? Será que Deus gosta mais de holocaustos e sacrifícios do que a obediência à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Samuel diz a Saul a sentença, e diz exatamente o que estava acontecendo. Nunca queira substituir algum tipo de sacrifício pela obediência. Deus quer mais a obediência do que o sacrifício. E quando você não faz isso, isso se chama rebelião, que é parecido com feitiçaria para Deus. E essa obstinação, que é você insistir que está certo, insistir que não tem nada errado, insistir que você não fez nada de errado, isso certamente será punido por Deus, como ele diz. Isso é como culto, isso é do ídolo, isso é como uma idolatria. É a idolatria de si mesmo. É você achando que é mais Deus do que Deus. Deus não quer desculpa. Deus quer obediência. E mesmo assim, Saul queria ser honrado diante do povo, como se não tivesse feito nada de errado. E lá no versículo 30, a gente vê essa realidade. Então, disse Saul, mais uma vez, o que ele diz? Pequei. Ah, finalmente, confessou, mais uma vez, finalmente admitiu, pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore o Senhor, teu Deus. Ele admite diante de Samuel que ele pecou, ele confessa, mas ele ao mesmo tempo diz, me honra. Espera aí. Pecador tem que ser honrado? Confissão é algum mérito? Tem gente que acha que é mérito, né? Eu confessei, então eu mereço ser aplaudido, mereço um prêmio, mereço uma recompensa. O máximo que você merece é a misericórdia. É Deus não te dar o que você merecia pelo erro que cometeu. Isso é misericórdia. Mas não tem essa de aplauso. Ele diz, não, eu pequei, mas agora vai comigo, me honra, para que ninguém perceba que você me disse que Deus já tirou o reino de mim. Vai junto comigo para que eu ainda tenha a honra. Eu quero manter a minha imagem. Ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado com ele mesmo. Ele está preocupado com a posição dele, com a pose dele, né? Como se não tivesse feito nada de errado. Então, você vê que aí, mais uma confissão de Saul. Mais uma confissão que não vale absolutamente nada. Mais uma confissão que não muda nada, porque ele continua sendo louco. Veja no capítulo 18 agora de 1 Samuel, no versículo 5 até o versículo 9, capítulo 18 de 1 Samuel, do verso 5 ao 9. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém,
que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha o problema aí. E aí continua: então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Você conhece esse episódio? Saul foi louco porque deixou que a inveja e os ciúmes dominassem o seu coração a partir desse dia. Ambos voltaram da guerra. Ambos tiveram vitória contra os filisteus. Mas Davi tinha simpatia de todo mundo, até dos soldados de Saul. Davi contava com o apreço de todos. E na música que as mulheres cantaram em homenagem aos guerreiros vitoriosos, elas dizem os feitos de um e os feitos de outro. Só que os feitos de Davi foram maiores do que os feitos de Saul. E aí o que nasce no seu coração é a inveja. O que nasce no seu coração é o ciúmes. E ele então fica mais louco ainda a partir desse dia. Porque é desse dia em diante que ele decide o seguinte: eu tenho que matar esse cara. Porque senão, esse cara vai tomar o reino de mim. Mas ele sabia que Deus já tinha dito para ele que ele não ia mais reinar. Mas eu não quero aceitar essa vontade de Deus também. Eu não quero aceitar essa punição. Eu não quero aceitar essa determinação de Deus. Eu quero fazer diferente. E aí, pela inveja, pelo ciúme, a ira chega ao seu coração. E aqui, irmãos, é um momento que a gente precisa também analisar. Até que ponto nós somos loucos? Até que ponto essa loucura de Saul pega na gente? Será que nós também somos ciumentos? Será que nós também somos invejosos? Como já disse aqui em várias pregações, a inveja é um dos pecados que ninguém admite. Ninguém consegue admitir. A gente consegue admitir outros pecados. A gente consegue, de repente, num momento de sinceridade, de contrição, admitir que mentiu, até admitir que roubou. Eu acho que é mais fácil alguém admitir que roubou do que admitir que é invejoso. O que parece uma coisa tão estranha na mente da gente, não é? Que a gente se nega a admitir que é invejoso. E aí, não adianta a negação se de fato é isso que governa a nossa vida. E como é que governa? Governa pelas atitudes. Governa pelas reações que a inveja promove na gente. A partir desse dia, Saul não via com bons olhos a Davi. E ele vai tentar matá-lo de tudo que é jeito. Então, muitas vezes, nós dizemos assim: não, eu não sou invejoso. Nunca, jamais, eu não invejo nada, até que alguém como eu é promovido no meu lugar. Até que alguém é honrado antes de mim. Até que alguém é reconhecido e eu não sou. Aí, irmãos, aí vem o ciúme, a inveja que arde por dentro e que contorce o coração da gente, mas que a gente não tem a coragem de admitir. E às vezes a gente faz coisas muito ruins quando somos lastreados nesse sentimento de inveja e de ciúme. Isso faz a gente cometer loucuras, como foram as loucuras cometidas por Saul. E ele foi louco porque queria matar aquele que Deus escolheu para estar à frente do povo. Mais uma vez, a sua loucura é se opor à vontade de Deus. Será que nós temos sido loucos assim também? Essa é a reflexão que Deus deseja para nós. Será que temos cometido essas loucuras? Saul ainda vai fazer mais uma, que eu quero lembrar a você, talvez aquela do desespero. Saul ainda vai fazer outra loucura. Abra em 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 5 até o versículo 7. 1 Samuel 28,
do verso 5 ao 7, diz assim: Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de quê, irmãos? Foi tomado de medo. Muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém, o Senhor não quis papo com ele. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Não teve como Deus falar com ele. Por nenhum desses modos. Deus o ignorou, porque ele já tinha sido rejeitado por Deus, desde aquele episódio no capítulo 15, que nós lemos aqui. Deus o rejeitou. E ele então, cheio de medo dos filisteus, da guerra que estava por vir, do enfrentamento que estava diante dele, enche-se de medo o seu coração, tenta falar com Deus de todas as formas e não encontra uma resposta. E aí, para piorar, diz o verso 6, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. E aí no verso 7 diz assim: Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os servos: há uma mulher em Endor que é médium. Aí ele desceu ao fundo do poço. Ele foi se consultar com o quê? Uma cartomante, uma cigana, dá o nome que você quiser aí. Uma médium. O que será o amanhã? Perguntou para ela. O que vai ser o meu destino? Como será o amanhã? Na música do poeta. Ele entra em contato com essa médium, porque Deus não lhe respondeu. Então, se Deus não me respondeu, serve a resposta do diabo. O que eu quero é uma resposta. Não importa de quem venha. O que eu não posso é ficar nesse medo, nessa angústia, nesse pavor que toma conta de mim. Eu quero uma resposta, seja de Deus, seja do diabo, isso não me interessa. Ele não tinha mais Samuel, ele não tinha mais Davi a seu lado, então ele teve medo dos filisteus. E o medo faz a gente fazer coisas muito ruins. E ele tentou ouvir a Deus mais uma vez, mas Deus não lhe deu atenção, porque não havia nele um arrependimento, mas apenas um medo. Essa é a diferença entre o remorso e o arrependimento. O arrependimento é aquela tristeza pelo mal que eu fiz a Deus, e o remorso é aquela tristeza pelo mal que eu fiz a mim mesmo e pelo medo das consequências que isso vai me trazer. Então ele está tomado por medo, e então Deus não conversa com ele, não fala, porque além de ter afastado Davi porque queria matá-lo, além de Samuel já não estar mais presente, ele se vê sozinho, com medo do que vai acontecer e não consegue ouvir nada da parte de Deus, porque a sua desobediência o levou para longe de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Mas a Bíblia também diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que ela diz isso? Porque há um momento que você vai buscar e já não dá mais tempo de achar. Há um momento que a gente vai querer e já não vai ter mais contato. Há um momento que passou da linha, ultrapassou o limite e ali não tem mais volta. E Saul chegou a esse momento. Para ele não tem mais volta. E aí, porque não tem mais volta, ele vai de mal a pior. Ele procura resposta em qualquer lugar. Ele se apega a qualquer coisa. Já que eu não tenho mais a Deus para me apegar, eu me apego a um amuleto. Eu me apego a um boneco da sorte. Eu me apego a qualquer coisa que me sirva como Deus, que me dê sorte, que me dê a tranquilidade de que eu vou enfrentar essa batalha e vou ganhar e não vou perder a minha vida. É essa a caminhada dele. E aí, irmãos, essa última loucura é a final da sua vida, porque por causa disso ele vai morrer, por causa disso ele e seus filhos vão morrer diante dos filisteus e ele não vai ter mais nada da parte de Deus. Essa é a loucura derradeira. Mas para nós fica o exemplo. Será que vamos ter que chegar a esse ponto? Será que vamos descer a tal nível? Será que vamos trocar Deus por um amuleto? Será que vamos trocar a palavra de Deus pela palavra do diabo? Será que vamos ficar assim tão perdidos nesse mundo, querendo qualquer coisa a qualquer preço,
a qualquer custo. Essa é uma lição para a gente simplesmente refletir. Porque Saul teve tudo para ser um grande rei em Israel. Tinha sua beleza, tinha sua aparência, tinha sua postura, tinha a unção de Deus, que era o mais importante do que todos esses atributos. Foi ungido, foi escolhido, foi empossado, tinha tudo para se dar bem, bastava obedecer. Diz a Bíblia, para você ver, só para a gente terminar, em 1 Samuel 10:10, para você entender o que foi a unção sobre Saul. 1 Samuel 10:10 diz assim: chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus fez o quê, irmãos? Se apossou de Saul, e ele profetizou no meio dos profetas. Veja, ele foi usado por Deus, instrumento de Deus. Mas nem todo mundo que é usado por Deus é salvo por Deus. Sabia disso? Tem uma diferença muito grande. Jesus mesmo ensinou que naquele dia, no dia final, muitos chegarão diante dele dizendo: Senhor, eu fui usado pelo Senhor. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu preguei. Em teu nome eu curei enfermos. Ele vai dizer: quem é você mesmo? Nunca te conheci. Não sei quem você é. Então, uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser salvo por Deus. É bem diferente. E Saul, ele tem essa experiência. O Espírito Santo se apossa de Saul. Isso era para marcar o seu governo de uma forma para sempre, para que ele fosse um homem de Deus até o final dos seus dias. Mas não é esse o caminho que ele escolhe, porque ele não sabe valorizar aquilo que ele recebeu de Deus. E ele tem um final muito triste, atravessado pela sua própria espada. Na verdade, Saul cometeu suicídio. Ao se ver cercado pelo exército dos filisteus, ele pede ao seu ajudante: me mate. E o ajudante não tem coragem de fazer. Então ele pega a espada dele e ele se debruça sobre a própria espada e cai morto ali, juntamente com seus filhos que foram feridos na mesma guerra. Esse é o final de Saul, atravessado pela própria espada, por ter tanto negligenciado as coisas que Deus deu a ele. Foi louco, esse foi louco mesmo. E o que eu deixo para nós essa noite: não sejamos loucos igual a Saul. Vamos usar bem aquilo que Deus nos deu. Vamos valorizar o investimento de Deus na nossa vida. E vamos viver em obediência à palavra de Deus, sem questionar, sem floreio, sem procurar brecha, sem dizer, como disse a serpente a Eva: não é bem assim que Deus falou. Não é esse o argumento de muitos de nós? Quando a palavra nos acusa de um pecado, nós dizemos: não é bem isso que o versículo significa. Não é bem isso que Deus falou. É a mesma coisa que disse a serpente. Vamos cuidar da nossa vida, meus irmãos, e da unção que Deus colocou sobre nós. Porque a unção é uma bênção, mas é também uma responsabilidade. Viva na vontade de Deus. Viva em obediência. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, tua palavra, mais uma vez, Senhor, nos chamando, nos despertando para uma realidade de que muitas vezes questionamos a tua vontade, questionamos o teu agir, muitas vezes ignoramos a unção do Senhor sobre nós, muitas vezes nos desculpamos ao invés de consertar, muitas vezes até admitimos que pecamos, a princípio confessamos, mas não deixamos o nosso pecado. Pai querido, pelo Espírito Santo que habita em nós, fala ao nosso coração, muda a nossa vida, a nossa atitude, a nossa reação diante de tudo que está diante de nós, para que haja temor, para que haja obediência, Pai, e que a gente não desperdice com loucuras tanto investimento do Senhor em nós, que não venhamos a agir como loucos, como agiu Saul durante toda a sua vida e até o final dela.
Livra-nos, Senhor, desse mal. É o que eu te peço. Pelo Espírito Santo, incomoda o nosso coração a uma mudança